Olá, bom dia. Não estou ouvindo. Agora deu certo? Agora deu certo. Bem, estudei bastante sobre os temas, né, que nós nos propomos a conversar hoje. Conversei com o Fabrício Casarejos também. E vamos dar início, né? Vou começar me apresentando, depois você se apresenta. E aí eu coloquei na seguinte ordem: cidades inteligentes, acesso à informação, democratização da informação, mobilidade urbana sustentável, né? E descentralização das redes de energia, de distribuição de energia. E no final eu coloquei um tema extra, né? Mas só para comentário geral, que é a Agenda 2030 da ONU, que todos esses temas estão inseridos também na Agenda 2030, né? da ONU. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Eu preparei também alguns pontos e algumas ideias sobre essas questões que você passou para mim. Perfeito. Então, ótimo. Então vamos começar. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Olá, eu sou o professor Luciano Solar, sou formado em História pela Universidade Federal de Alfenas. Sou também pré-candidato a vereador na cidade de Alfenas pelo Partido Verde. E hoje, para esse debate, eu vou contar com a presença do ilustre professor Carlos Ruff, que vai se apresentar agora para vocês. Muito obrigado, professor Luciano. Agradeço muito a oportunidade para estar aqui com vocês hoje, para ter essa conversa com o professor Luciano sobre questões importantes para a cidade de Alfenas, para as cidades do mundo contemporâneo. Sou professor Carlos Ruffin, sou professor na Universidade de Suffolk, na cidade de Boston, formado em economia e também política pública, com um doutorado aqui da Universidade de Harvard, e com muitos anos de trabalho nas cidades brasileiras, particularmente São Paulo, Rio de Janeiro, sobre questões de acesso à energia elétrica e de acesso também a serviços públicos fundamentais, tais como água e esgoto. Portanto, muito interessado nessas questões, cada vez mais questões dos desafios das cidades no século XXI, particularmente países como o Brasil, países ainda em desenvolvimento. Então, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje e espero que encontrem essa conversa que vamos manter, o professor Luciano e eu, interessante, útil e valável para os desafios da cidade de Alfenas. Perfeitamente. Nós definimos alguns temas para vocês que estão assistindo. Nós vamos começar falando das cidades inteligentes, as Smart Cities. É um conceito relativamente recente, né, para cidades contemporâneas e com alguns exemplos já pelo mundo em andamento. Eu observei que existem dois modelos de cidades inteligentes. Aquelas que já existem e vão se adaptando e se transformando à medida que novos conhecimentos vão sendo gerados, e também algumas experiências de cidades que foram tiradas do zero, né? Eu vi uma cidade na Coreia que foi, né, construída do zero, totalmente conectada com essas novas tecnologias. E não sei se o senhor conhece, professor, mas eu descobri uma cidade aqui no Brasil, no interior do Nordeste, no Ceará, no estado do Ceará. É uma cidade que se chama Croatá. É um plano piloto de desenvolvimento dessas cidades, desenvolvido por uma empresa italiana, né, que tem essa visão também mercadológica, de vender esse modelo de cidades, né? Achei bem bacana. E eu vi que o senhor já trabalhou com a aplicação de tecnologias em algumas cidades, e eu gostaria que você falasse um pouco das suas experiências, para depois eu falar como que isso poderia ser aplicado em Alfenas. Perfeito. Então, eu tinha, na verdade, interessante o caso que você acaba de mencionar sobre a cidade do Nordeste, promovida por uma empresa italiana. E isso por quê? Porque a minha impressão, né, a minha experiência até agora, é que essa questão das cidades inteligentes está sendo promovida muito por multinacionais, empresas multinacionais do setor das tecnologias da informação. Por exemplo, a Cisco Systems, a IBM,
a Google, até o Apple, né, tem essas grandes empresas, eles têm muito investimento no tipo de tecnologia pertinente às cidades inteligentes, ou seja, tudo que sejam aparelhos e sensores, né, para a medição de qualquer tipo de dados, e especialmente para o processamento de dados. Então, essas empresas, com o porte que elas têm, tem bastante tecnologia promovendo essas tecnologias. Aí, por exemplo, o caso interessante no Brasil foi o caso do Centro Integrado de Gestão que foi criado na cidade de Rio de Janeiro, antes dos Jogos Olímpicos, e foi promovido pela IBM. A IBM promoveu, pelo que eu conheço, de fato, bancou bastante do investimento para a cidade do Rio de Janeiro como projeto de demonstração. Então, aí é importante tomar cuidado, porque aí, às vezes, os interesses comerciais das empresas podem promover produtos que não necessariamente sejam os mais necessários para as cidades. No meu entendimento, porque talvez no meu viés, como pessoa que trabalha em questão de energia elétrica, de redes, de comunicação, esse tipo de serviços, com certeza, essa ideia das cidades inteligentes, de uma cidade onde você tem muitos pontos de mensuração de diversas coisas que estão acontecendo na cidade e tem um centro integrado, quase como um cérebro, né, da cidade que está gerenciando esse tipo de redes e de acontecimentos para a fim de melhorar o funcionamento da cidade, tem maior potencial na gestão das redes integradas da cidade, por exemplo, poderia ser energia elétrica. Só que tem talvez aí, ao contrário, é importante entender que é um movimento contrário, que é um movimento descentralizador. Vamos falar mais na frente, nessa conversa, sobre as redes descentralizadas de energia elétrica. Isso está acontecendo em muitas áreas, né? Então, isso é no meu entender, uma corrente que está indo em contra dessa ideia de centralizar tudo na cidade, que é um pouco o foco do conceito da cidade inteligente. Então, talvez o maior potencial está na gestão do transporte, mas como vamos ver também, mesmo o transporte está passando por umas transformações que estão, até certo ponto, descentralizando também a questão da mobilidade dentro da cidade. Também há outro potencial que, de fato, está sendo já bastante colocado, implementado, principalmente na China, que é a questão da segurança pública, né? Com essa questão de colocar câmeras em toda a cidade e até tecnologia, por exemplo, de reconhecimento da cara das pessoas, né? Só que ainda a mesma coisa, tá um momento contrário de receio e até rejeição dessa possibilidade. Por quê? Porque na China está sendo utilizado como método de controle político, de controle social da sociedade, né? E, por exemplo, já haverá várias cidades norte-americanas que proibiram o uso dessa tecnologia de reconhecimento facial, porque há um receio muito grande de uso contrário às liberdades, né? Também há uma possibilidade de cidade inteligente de uso como resposta a desastres, né? Tipo terrorismo e especialmente questões de clima, né? A possibilidade de que a mudança climática está trazendo cada vez mais perturbações significativas que afetam as cidades e uma resposta coordenada pode ser muito importante. Aí é também um potencial bem interessante. Então, eu diria, em conclusão, sobre a questão das cidades inteligentes, que é uma ideia muito promovida, muito falada em anos recentes, mas que, ao mesmo tempo, o que eu estou notando, que eu estou vendo aí, é que há um movimento contrário, que também tende a descentralizar as decisões, a gestão, a procurar sistemas que sejam mais descentralizados e, desse modo, também talvez tenham a sua própria flexibilidade. Então, o dilema, para mim, para a gestão municipal, no momento atual, seria como é que nós podemos procurar as vantagens das cidades inteligentes, desses sistemas de informação, mas, ao mesmo tempo, também combinando também esses anseios de
de uma gestão mais descentralizada dentro das cidades em diversos aspectos, ou até anseios em uma questão, por exemplo, de segurança, de preservação das liberdades e evitar esse tipo de controle centralizado. Então, para mim, isso que cria é um dilema importante, porque são investimentos que podem ser investimentos de bastante porte. Colocar câmeras, colocar sensores por toda a cidade, criar um centro integrado de controle, são investimentos potencialmente bastante importantes. Então, para uma cidade como Atenas, a questão é, bom, como é que nós, que valor esses investimentos podem trazer para a cidade por contraste com outro tipo de investimentos que também seriam importantes para a cidade? Como é que o governo municipal pode avaliar o valor desse tipo de investimento em cidade inteligente com recurso limitado, de frente a outras necessidades, como pode ser transporte, como pode ser saúde, como pode ser educação, que são também atribuições fundamentais, né, e demandas fundamentais dos cidadãos das cidades. Perfeitamente, professor. Uma reflexão que me gerou enquanto eu te escutava é que as cidades inteligentes, elas não seriam apenas tecnologia aplicada, mas também todo um processo de democratização de acesso à informação, de valorização do potencial humano das pessoas, um investimento, de certa forma, em qualidade de vida também, onde a tecnologia teria o papel de facilitar o acesso a essa qualidade de vida. Mas, como em toda a história, a tecnologia por si só, ela não é nem boa nem má, e ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, né? Para dar mais liberdade ou para retirar a liberdade. Então, isso leva a gente a um ponto, né, que seria a questão da democratização da informação e do acesso ao conhecimento, porque isso permitiria, então, que as pessoas participem da gestão dessa cidade inteligente, que não seja algo totalmente centralizado apenas na decisão de alguns governantes. Então, gostaria de falar também sobre essa importância do acesso à democratização da informação, para que as pessoas tenham acesso a mais conhecimento. E queria saber como que você lida com isso, como que isso está sendo feito em Boston, nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um conceito que você colocou extremamente importante, porque eu acho que nessa questão das cidades inteligentes, talvez o mais importante seria mudar de conceito para um conceito mais centralizador, esse conceito talvez mais defendido por essas grandes empresas que têm essas tecnologias de processamento de dados e de sistemas de controle, né? Para esse conceito que você está colocando aí, que é o conceito mais democrático de gestão e produção da informação. Para mim, esse é um conceito bem mais interessante do ponto de vista da governança das cidades, e também que casa muito bem com esses movimentos descentralizadores que eu mencionei anteriormente, porque, e aqui, o interessante aqui, para mim, é que está havendo uma mudança também de paradigma, né? A mudança de paradigma é a seguinte: nesse conceito inicial de acesso à informação, da transparência, era o acesso dos cidadãos a essas informações que seriam geridas centralmente, né, através de sistemas de cidades inteligentes. Mas o que é interessante agora é que a tendência que eu estou notando é entender que a informação não é apenas uma informação centralizada que está sendo gerada lá centralmente, mas que muita dessa informação central, de fato, é produzida pelos próprios cidadãos, né? Por exemplo, se você olha o modelo de empresas como o Google, né, que eles fazem, na verdade, eles oferecem para nós produtos que são assim de graça, entre aspas, mas que na verdade eles estão tirando os nossos dados, né? E aí eles, por exemplo, analisam esses dados para oferecer propaganda mais dirigida a cada consumidor sobre a base das suas preferências, né? Então, eles estão utilizando os nossos dados, né? Então, agora temos um movimento muito interessante de tomar o controle desses dados, de falar, não, esses dados não podem ser simplesmente pegos por alguém
sem controle dos cidadãos, que afinal são as nossas informações, até dados bastante pessoais, né, e privados, que não deveriam ser utilizados sem a nossa permissão. Então, agora o debate mudou para essa ideia de não apenas a possibilidade de acesso à informação, mas também o controle da informação que estamos produzindo. E aí isso leva também a uma ideia ainda mais interessante para mim, uma ideia que vem com essas plataformas do chamado crowdsourcing, né, os chamados fenômenos de produção coletiva de algum tipo de produto, algum tipo de política pública, né? Que para mim é uma revolução, na verdade, na governança das cidades. Que essas plataformas podem ajudar, na verdade, a gestão municipal. No Brasil, vocês sabem que começou esse experimento que depois tem sido utilizado no mundo inteiro, na minha cidade natal de Barcelona e outras cidades, que é a ideia do orçamento participativo. Essa ideia começou antes de toda essa revolução das tecnologias de informação, mas o que é muito interessante é que agora essas tecnologias permitem cada vez mais esse tipo de processo participativo através, por exemplo, da produção da informação que é produzida por todos os cidadãos, né? Que é produzida através desse processo de crowdsourcing. Então, por exemplo, um exemplo que eu quero mencionar aqui é a plataforma OpenStreetMap, que é uma plataforma onde os cidadãos colaboram na produção de mapas, né? Por exemplo, no Brasil, onde tem muitas áreas informais, né, chamadas favelas, que muitas vezes historicamente foram excluídas, não apenas socialmente, mas até fisicamente nos mapas que eram produzidos, né? Não existia, lá havia um espaço em branco, ou até falava favela tal, mas sim, você não sabia o que estava lá dentro. E agora a cidadania tem a oportunidade de criar esses mapas. Então, é uma ideia bem interessante aí, que está mudando o conceito e que acho que verdadeiramente o futuro da cidade inteligente seria isso. E isso está se dando também porque o que estamos notando é que acesso à informação e o uso da informação, a produção de informação mudou muito graças à telefonia celular. O telefone celular é verdadeiramente um instrumento de acesso ao mundo digital, né? Em um país como o Brasil, porque esse telefone celular tem uma capacidade até muito maior do que muitos computadores, mas também economicamente é acessível, está acessível para muita população, né? Então, esse é um instrumento que permite, na verdade, a participação maciça da cidadania nessas plataformas de criação coletiva das políticas públicas. Aí, para mim, o principal entrave que a cidade confronta é a complexidade técnica, né? Aqui, com a questão do orçamento participativo, fica bastante difícil entender, muitas vezes, aspectos técnicos dos investimentos que estão sendo, ou dos projetos que podem ser colocados para a variação da cidadania. Então, isso vira uma barreira à participação e ao uso da informação. Não é apenas o que nós entendemos muito bem, e que não é apenas uma questão de acesso à informação, mas também da capacidade de entender qual seria essa informação. Então, eu diria aí que, do ponto de vista da governança municipal, para as pessoas que compartilham essa visão de uma governança muito mais participativa, é verdadeiramente como é que nós podemos criar mecanismos de treinamento da população e aí através talvez de apoio a organizações de base comunitária que tenha a possibilidade de capacitar as pessoas sobre essas questões técnicas e também talvez através dessas inovações que estamos assistindo no setor da educação com o desenvolvimento de matérias, né, de disciplinas de acesso gratuito, onde você, na verdade, pode se autotreinar para entender algumas dessas questões técnicas, né, da gestão, por exemplo, da cidade, e, portanto, ter capacidade de participar de uma forma mais efetiva sobre a tomada de decisões que através desse tipo de plataformas de crowdsourcing. Para mim, eu diria que seria esse, para mim, o desafio mais importante agora é como educar também a cidadania para que seja mais capaz de participar através das plataformas e dessa forma também utilizando essa tecnologia, então criar um verdadeiro processo, transformar a governança urbana para um processo muito mais participativo, com o que já se chama de inteligência coletiva. Já não é mais a inteligência daquele
megacomputador colocado na prefeitura, mas uma visão totalmente diferente da inteligência coletiva de toda a cidadania, que, portanto, pode levar a decisões bem mais democráticas e mais bem pensadas também, porque os cidadãos têm a oportunidade de colocar a sua opinião, os seus pontos de vista, e, portanto, a decisão final pode incorporar também essas diferentes visões que os cidadãos podem trazer para a governança da cidade. Perfeito. Eu observo que toda essa questão como você disse, né, que os nossos dados são gerados para essas empresas e eles utilizam esses dados para o mercado. Então, eu vejo que é uma questão essencialmente política, né, de instrução política, de posicionamento político, para que essas informações deixem de ser utilizadas dessa maneira, sem o nosso devido consentimento, né? E, sobre tudo que você falou, a questão do orçamento participativo. Aqui no Brasil, nós já tivemos algumas experiências com orçamento participativo muito exitosas. Aqui mesmo, na cidade de Alfenas, um antigo prefeito, em 2008 a 2012, fez um excelente governo utilizando essa ferramenta do orçamento participativo. Foi o prefeito Pompílio Cannabis. Mas, infelizmente, esse orçamento participativo foi descontinuado, né, e acabou se centralizando novamente no monopólio do Poder Executivo para tomar as decisões. Então, também vejo que essa questão do orçamento participativo é de extrema importância e fundamental para o desenvolvimento de uma democracia plena, né, de uma governança coletiva, e não apenas centralizada. Um outro tema que a gente tem observado que está muito em discussão no mundo é a questão da mobilidade urbana através de outras ferramentas do que o carro, né? Aqui no Brasil, as cidades elas foram construídas para carros, e o mais comum, né, imagino que nos Estados Unidos também, é você ver uma pessoa dirigindo um carro e cabe 5, 7 pessoas, mas essa pessoa está sozinha. E a gente sabe de todo o dano que os veículos hoje, a combustão de combustíveis fósseis, tem causado, né, no clima, na atmosfera e em todo o nosso equilíbrio com o planeta. Então, tem surgido novas opções de transporte, principalmente de veículos elétricos, né? Eu tenho aqui, ao menos, um patinete elétrico, que eu busco me locomover, a grande maioria das vezes, por ele. Mas aqui ainda é uma novidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses novos meios de transporte, os aplicativos de mobilidade, os transportes elétricos, né? Carros, bicicletas, enfim. Ótimo. Eu queria, antes de falar disso, professor, queria fazer apenas uma ressalva também com essa questão do orçamento participativo, que uma das grandes inovações que está acontecendo e que está ainda aprofundando a capacidade de desenvolver esse tipo de mecanismos participativos e, por exemplo, novas plataformas de informação que permitem aos cidadãos participar até não apenas decidindo se o investimento foi feito, por exemplo, no seu bairro, em algum tipo de equipamento colocado lá no bairro, mas participar até no desenho desse tipo de equipamentos, né? Que você possa, por exemplo, através das plataformas, elas visualizam, permitem a você visualizar, bom, como seria aquele parque que nós queremos colocar no nosso bairro, porque precisamos de um parque, como é que nós arborizamos, que tipo de equipamentos colocaríamos aí? E você pode visualizar aquilo, como seria feito, e você pode colocar suas opiniões. Não, olha, eu acho que aqui nós estamos precisando de uma área para as crianças, né, com algum tipo de equipamentos para elas brincarem lá, ou esse tipo de equipamento deveria ter as condições de segurança para evitar acidentes, né, das crianças quando estão brincando lá. Então, isso, na verdade, que a tecnologia está ajudando muito até para melhorar, para aprofundar, para aumentar a capacidade participativa dos cidadãos, o qual traz oportunidades ótimas para levar mais na frente esse tipo de oportunidades participativas. Mas, passando para a parte de transporte e mobilidade urbana, eu acho que estamos assistindo agora a um momento extremamente interessante, apesar de tudo,
a pandemia, com certeza, que está tendo um custo elevadíssimo, né, para todos nós, para a economia mundial, para muitas pessoas que estão experimentando efeitos econômicos muito ruins, mas, ao mesmo tempo, está importante entender que está acelerando tendências importantes sobre a questão de mobilidade urbana. O que eu estou observando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na cidade de Boston, é que essa pandemia está acelerando a tendência ao teletrabalho, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque essa parte do teletrabalho e do papel da tecnologia, das tecnologias da comunicação, tem um impacto muito importante sobre a mobilidade urbana. O teletrabalho quer dizer que tem menos pessoas que estão se deslocando cada dia das suas casas tipicamente para as áreas centrais das cidades onde estão os escritórios, né, de trabalho, os locais de trabalho. Então, e essa é uma tendência que já existia, mas a pandemia tem acelerado muito isso, que agora muitas empresas e organizações estão entendendo que não precisava, na verdade, de ter todo mundo, todo o pessoal, o tempo todo lá num escritório centralizado. Então, isso cria novos desafios, mas também oportunidades para as cidades. Criam novos, está questionando muito do investimento em transporte público e da questão da mobilidade. O efeito negativo que mais pessoas estão utilizando o carro, porque tem receio do uso do transporte público. Bom, isso acho que vai acabar depois da pandemia. O pessoal perderá esse receio razoável sobre a possibilidade de contágio no transporte público, mas vai sim criar essa questão do fato que tem menos deslocamentos para a cidade, né? E novas, portanto, oportunidades de mudar talvez alguns paradigmas. Por exemplo, esses espaços que ficam esvaziados, que não estão sendo utilizados, não serão utilizados para escritório, talvez poderiam ser reaproveitados como espaços residenciais, né? Isso já foi feito em muitas cidades industriais, por exemplo, em Nova York, que tem a área famosa do Soho, que era uma área industrial antiga do século XIX, com arquitetura muito interessante, que foi reaproveitada e virou uma área muito chique, né, hoje em dia, e com muitos artistas que foram para lá e agora muitas pessoas que estão morando nessas estruturas. Em Boston também, na cidade onde eu moro, tem muitas experiências de reaproveitamento de espaços industriais para trabalho ou para moradia, né? E isso também traz uma oportunidade bem interessante, porque muitas cidades estão lidando com um problema muito grave de custo elevadíssimo da moradia nas áreas centrais da cidade, por exemplo, na cidade de Boston, que é uma grande fonte de desigualdade, porque muitas pessoas estão sendo expulsas das áreas porque não tem como pagar o aluguel nessas áreas, né? O custo da moradia nas cidades. Agora, com essa mudança, muito espaço vai ser liberado nas cidades, nas áreas centrais, e, portanto, temos uma boa oportunidade para reduzir as desigualdades. Mas, entrando mais diretamente na questão da mobilidade, o que eu estou notando é uma tendência, eu falei anteriormente, também uma certa descentralização até na mobilidade. Falei desse fenômeno, espero que seja temporário, do pessoal voltando para o carro, pelo receio, né, ir no metrô, no ônibus. Mas também o que está acontecendo nessa descentralização, talvez o mais interessante, é a chamada micromobilidade, né? O uso, como você faz, professor Luciano, esse patinete elétrico, esse tipo de tecnologias elétricas e até mais saudáveis, como a bicicleta, estão virando um componente-chave para distâncias relativamente menores, né? O qual é ideal para cidades do tamanho de Alfenas, onde as distâncias do deslocamento não são muito grandes. Essa micromobilidade traz uma revolução na mobilidade da cidade. Por quê? Porque graças às tecnologias elétricas, né, a bateria, principalmente, que possibilita a criação desses patinetes elétricos, bicicletas elétricas, mas também a tecnologia de informação, particularmente o compartilhamento, né, o sharing desse tipo desses equipamentos, favorece muito, faz muito mais barato e eficiente o uso desses patinetes, bicicletas, veículos elétricos, né? Portanto, ajuda muito ao uso disso. Faz também isso muitas vezes são equipes mais
equipamentos mais baratos, né, em custo, o patinete, a bicicleta, bem mais barato do que o carro, tanto no custo da compra como no custo da manutenção e operação. E são muito importante, menos poluentes e muito menos congestionantes do que o carro, né? Então, isso traz grandes oportunidades para a melhoria da qualidade de vida das cidades. E isso é uma tendência, na verdade, mundial. Eu tenho viajado na China, observei muito, a China está muito além do restante do mundo no uso desse tipo de micromobilidade elétrica. Então, mas também estou observando, por exemplo, em Barcelona, na minha cidade de Natal, como falei, também em Boston, com a grande expansão do sharing, não apenas de bicicleta, mas agora também de outro tipo de micromobilidade elétrica, né? O patinete elétrico está sendo também tem uma plataforma de compartilhamento na cidade de São Paulo, que já observei, na cidade de Barcelona, por exemplo, agora tem você até o pequena moto elétrica, né, que fica lá na cidade, nos estacionamentos para motos, e você através do seu celular desliga, né, consegue desligar para usar a moto já traz tem um pequeno na parte de trás uma caixinha com capacete, você abre também através do móvel, consegue abrir, coloca o capacete, a moto elétrica, você se desloca para onde quiser e chega lá, procura outro estacionamento de motocicleta, coloca lá, então fecha através do celular, do aplicativo, a moto fica imobilizada até o próximo usuário, e aí um modo de transporte bem mais barato, muito menos poluente, muito menos congestionante, né? Então, portanto, para mim essa mobilidade, essa micromobilidade, mobilidade elétrica, é a grande revolução que pode trazer às cidades grandes benefícios sem a necessidade dos grandes investimentos que envolve, por exemplo, a criação do metrô, né? Que o metrô é um método de transporte extremamente custoso, né? E aí, para mim, esse é o futuro aí, talvez, ou uma das chaves do futuro da mobilidade urbana. E o outro assunto, né, mas ainda falando dessa questão da mobilidade urbana, acho que o grande ganho também é para a questão das pessoas poderem se exercitar um pouco mais, porque o carro ele leva a gente ao total sedentarismo, né? Nem até o botão para subir o vidro é automatizado, então a gente vai ficando cada vez mais sedentários. O patinete, a bicicleta, por mais que exista um motor que cause o movimento, acaba fazendo com que a gente se exercite um pouco mais, que a gente fique um pouco mais ao ar livre também. Então, também vejo isso como um ganho na saúde pública. E a questão também da diminuição dos poluentes, né, que nós sabemos aí que anualmente milhões de pessoas são afetadas, né, negativamente na sua saúde com essa questão da poluição das cidades, né? Então, acho que também ganhamos muito com a mobilidade urbana de dispositivos elétricos que nos permitem nos locomover para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. A outra questão que acaba se conectando totalmente com essa, né, já que esses novos veículos são elétricos, é a descentralização, né, das redes de energia elétrica. Aqui no Brasil isso ainda é muito recente, esse debate ainda é muito recente, poucas pessoas ouviram falar disso, mas conversando com você eu observei que aí em Boston, nos Estados Unidos, e por onde você também tem viajado, isso já é uma questão um pouco mais avançada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da descentralização das redes de energia. Obrigado, professor. Aí, como você falou, é uma questão também bastante atrelada também a essa questão da micromobilidade, porque para mim faz parte dessa revolução, né, da descarbonização, né, que é absolutamente necessária a nível planetário para lidarmos com a questão da mudança climática. Então, afortunadamente, todos esses desenvolvimentos, esse surto tecnológico no uso da energia elétrica e na produção da energia elétrica de modo muito mais sustentável, sem
evitando a queima de combustíveis fósseis, né? E, portanto, trazendo uma melhoria no nível da qualidade do ar nas cidades, né? As duas grandes fontes, as principais duas fontes de poluição nas áreas urbanas são o transporte e o uso de combustíveis fósseis também para o aquecimento, o esfriamento das estruturas, né, das casas e prédios na cidade. Então, com essa micromobilidade que falávamos anteriormente, conjuntada também com a implementação de transporte público elétrico, especialmente para uma cidade como Atenas, o ônibus elétrico, que está já em andamento, aí você elimina uma parte muito importante. E então, com essas novas tecnologias renováveis, descentralizadas, você tira também outra grande parte, né? Porque, na verdade, que a tecnologia está oferecendo umas possibilidades muito interessantes, muito valáveis, através da substituição também da produção centralizada de energia elétrica em grandes usinas que estão queimando carvão, combustíveis fósseis, até gás natural, mais limpo, mas também ainda causativo de aquecimento global. Substitui tudo isso por essas redes descentralizadas, especialmente através das placas solares, que permitem a produção de energia de maneira muito menos poluente. E que também, agora, graças à grande produção desse tipo de placas solares, o custo já é até mais barato do que a produção de energia elétrica através dessas grandes usinas centralizadas, né, de grande porte, baseadas no uso de combustíveis fósseis. Também, mas não é apenas o custo e o efeito sobre a poluição, mas também agora estamos notando já algumas experiências, por exemplo, a experiência da ilha de Porto Rico, quando experimentou os furacões em anos anteriores, que o sistema elétrico, a rede elétrica da ilha caiu totalmente. E teve comunidades que estiveram meses sem energia elétrica. Mas quais são algumas comunidades que tinham já essas microredes desenvolvidas, demonstraram ser muito mais resilientes, muito mais capazes de lidar com esse tipo de eventos climáticos e em caso de que houver algum tipo de estrago, se recuperar muito mais rapidamente. É muito mais fácil da manutenção e recuperação desse tipo de microredes. Então, diante da mudança climática e da maior frequência e intensidade desse tipo de eventos climáticos, essas tempestades, né, as microredes estão demonstrando também virar um componente fundamental da resiliência urbana, né? E também, claro, trazem muita mais flexibilidade para as pessoas poderem atender às suas necessidades de energia elétrica de um modo bem mais voltado às suas próprias necessidades, configurando essas microredes sobre a base das necessidades locais e não dependendo das decisões feitas por uma organização centralizada que muitas vezes não consegue atender a essas necessidades locais, né? E para mim, no caso do Brasil, há ainda também outro benefício muito importante, que é a possibilidade de dar maior acesso à energia elétrica às camadas mais pobres da população urbana brasileira, ou, por exemplo, a população favelada. Eu tenho trabalhado muito na cidade do Rio de Janeiro com essa questão do acesso à energia elétrica e as dificuldades que as pessoas têm por diversos fatores, né? Mas muitas vezes por um serviço ruim ou deficiente da parte da empresa elétrica, que não consegue, na verdade, oferecer um serviço a um custo que seja adequado para essas famílias. Então, com esse tipo de redes centralizadas, podemos baixar o custo, podemos evitar a dependência dessas redes centralizadas com esses problemas de regulação, até de corrupção, e, portanto, transformar e aumentar muito mais o serviço, o acesso à eletricidade com qualidade, com custo baixo para essas comunidades. Então, esse, para mim, é um potencial muito importante. Aí, ao mesmo tempo, porém, ainda existem entraves importantes para conseguir essa transição
do modelo centralizado ao modelo mais descentralizado. O entrave tecnológico atualmente é o armazenamento de energia, ainda que isso até está se transformando muito rapidamente e acho que não vai ser um entrave. Nos próximos 5 anos nós vamos resolver isso. Vamos ter sistemas de baterias, né, a um custo bem mais barato, como já é o caso das placas solares, e, portanto, esse entrave vai desaparecer, na verdade. E outro entrave, talvez ainda mais importante agora, é um entrave mais de ordem política legal, que é o fato que as empresas elétricas, especialmente as privadas, não querem perder esse mercado, que o mercado, no momento atual, monopolístico, né? Eles são monopólios, eles têm uma concessão que dá monopólio para elas, para atender serviço elétrico nas cidades. Então, eles estão com muito medo, na verdade, de perder esse mercado e, portanto, estão resistindo. Então, na verdade, o que estamos notando aqui em Boston, por exemplo, onde eu trabalho, estou colaborando voluntariamente com o desenvolvimento de microredes em áreas mais carentes da cidade, áreas mais vulneráveis, de população mais vulnerável. Estamos notando uma grande resistência da empresa elétrica. A empresa elétrica não quer perder aquele mercado. Então, eles estão utilizando as suas relações políticas e regulatórias, né, para tentar de parar esse tipo de iniciativas. Então, talvez, do ponto de vista da governança municipal, um desafio para os governos municipais, né, para os prefeitos e as câmaras municipais, e como conseguir mudar reverter esse sistema de concessões monopolistas a fim de abrir muito mais as possibilidades para a criação dessas micro-redes que podem trazer tantos benefícios para as cidades. Perfeitamente. Enquanto você falava, eu fui pensando aqui. Durante a pandemia aqui no Brasil, nós assistimos milhares e milhares de casos de famílias mais vulneráveis tendo a sua energia elétrica cortada, né? E isso é muito grave porque isso é o mínimo de dignidade. É acesso a saneamento básico, água tratada, né? E eletricidade e moradia. E, infelizmente, aqui no Brasil nós temos um grande monopólio das distribuidoras de energia elétrica. Então, mais uma vez, eu vejo a importância da democratização, do acesso à democracia plena, das pessoas realmente participarem da governança e que essa governança não fique nas mãos de apenas alguns políticos e líderes empresariais. Uma questão muito interessante, acho que você já deve ter ouvido falar do Lago de Furnas, que é o lago aqui do sul de Minas, é um dos maiores lagos artificiais do mundo, que foi construído para criar uma hidrelétrica, né, que é uma hidrelétrica gigantesca que nós temos aqui, que distribui energia para boa parte do Brasil. E agora nós temos um novo problema, que com as mudanças climáticas, a flutuação do nível da represa tem sido muito grande, né? Então, aí, de 5 em 5 anos, ela tem uma alta e uma baixa muito grande. E isso antes não acontecia. E o que isso tem gerado? A população em torno desse lago, que atualmente é de 2 milhões de pessoas, se adaptou ao lago e gerou mecanismos econômicos de convivência com o lago, como a pesca, o turismo, e isso tem sido amplamente afetado com essa variação. Então, surgiu um movimento aqui no sul de Minas que é chamado de Cota 762. Essa Cota 762 busca preservar o nível mínimo da represa em 762, né, que seria de 1.000, que seria esse nível mínimo, para que não afete o desenvolvimento da economia que se fez nas margens do lago. E eu vejo essa questão da descentralização das redes de energia como uma excelente ferramenta para que essa cota seja respeitada. Porque o argumento da empresa que distribui energia é que o lago não foi feito para esses vieses que foram construídos. Mas hoje eles existem, isso é inegável. Só que a empresa diz que a única função da represa é, então, gerar energia elétrica. Com essa descentralização, nós podemos, então, evitar o uso dessa energia elétrica da empresa, conseguindo, assim, manter
essa cota 762, que é fundamental para 2 milhões de pessoas aqui na região. E também evitar que coisas como essa questão dessas famílias que tiveram a energia cortada aconteçam. Porque pensemos, né, uma situação de pandemia, as pessoas já estão em vulnerabilidade e a empresa ainda vem e corta a eletricidade de pessoas que perderam emprego, que perderam renda, que não tem como se sustentar. Então, cada vez mais fica evidente a importância dessa descentralização. Concordo totalmente, né? Essas redes, por exemplo, com placa solar, tem uma grandíssima vantagem, que é o custo da energia do próprio assim, quilowatt-hora que você está utilizando quando você liga algum aparelho na casa é zero, porque é dado pelo sol. Então, é só o custo do investimento. Então, fica bem mais fácil ajudar essas famílias, porque você pode bancar o investimento através de subsídio ou da apropriação da prefeitura, ou simplesmente buscar algum método de ajudar com o pagamento desse investimento no caso de situações como a situação atual, né? De situações de dificuldade econômica. Então, no meu entender, fica bem mais fácil direcionar recurso público e social para o acesso à energia elétrica com esse tipo de sistemas. E também o caso do Lago de Furnas, acho que é muito interessante também, muito relevante, porque o Brasil é um país, você talvez sabe, que baseou a sua estratégia de produção de energia elétrica através da construção de grandes usinas hidrelétricas, né? Furnas foi uma das primeiras e das maiores, mas também foi Itaipu e também foram, e agora, mais recentemente, a controvertida Belo Monte, que já está na Amazônia, né? Então, o que é interessante é que, a nível mundial, nas últimas décadas, houve uma grande reação contra a energia hidrelétrica. A princípio, a energia elétrica, com certeza, talvez é menos ruim para o clima do planeta do que a energia através de combustíveis fósseis, com certeza. Mas temos descoberto, na verdade, que essa energia hidrelétrica também traz muitos custos, né? Tem custos de deslocamento das populações, como já aconteceu no Brasil, tem o custo da perda, por exemplo, de área florestal, como é no caso na Amazônia, com a necessidade de alagar grandes áreas, né? E também, na verdade, descobrimos que essas flutuações estão contribuindo também para a mudança climática. Por quê? Porque quando o nível do lago baixa, num ambiente tropical, como é o caso do Brasil, você tem rapidamente o crescimento de vegetação lá. Então, essa vegetação, o que acontece? Quando o nível aumenta, essa vegetação apodrece, gera metano, gás metano, e depois esse metano fica por embaixo da água, mas quando o nível volta a baixar, esse metano é liberado, vai para a atmosfera. E metano é um gás altamente contribuinte à questão do aquecimento global, não? Ao efeito estufa do aquecimento global. Então, infelizmente, a energia elétrica não é a energia limpa que nós pensamos, né? As grandes usinas hidrelétricas devem ser repensadas. Então, talvez, acho que esse debate, essa controvérsia sobre o uso do Lago de Furnas é indicativa do futuro no qual acredito que a energia hidrelétrica essas grandes usinas hidrelétricas vão, na verdade, virar muito menos importantes e muito menos úteis, né, como formas de produção de energia elétrica, e vamos ir para esse mundo muito mais descentralizado através do aproveitamento da energia solar e da energia eólica, né, a energia do vento, e talvez, quem sabe, outros tipos de energia muito mais sustentável. Perfeitamente. Bem, para a gente encerrar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouco, né, da Agenda 2030, que é uma agenda da ONU desenvolvida no ano de 2015, que eu observei que ela engloba todos esses debates que nós tivemos aqui hoje e outros também, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa agenda e da importância dela. Esse vídeo vai ser visto por milhares de pessoas aqui na cidade
e poucas pessoas ainda têm conhecimento sobre essa agenda. Então, eu gostaria de difundir ela para que mais pessoas saibam da existência dela. Com certeza, essa agenda também acho que está muito atrelada também aos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? É muito importante porque é uma agenda mundial que visa, na verdade, a promover muitas das questões que falamos nesse bate-papo, né? Então, por exemplo, dos aspectos importantes dos objetivos da agenda é a questão da criação das cidades mais sustentáveis, cidades mais socialmente justas também, né? Então, muitas das questões que nós falamos vão, na verdade, diretamente para casam perfeitamente com os objetivos dessa Agenda 2030 das Nações Unidas. Estão na direção certa, correta, de avançar com essa Agenda 2030. Isso coloca, portanto, aí abre oportunidades, porque através dessa agenda, uma cidade como Atenas tem oportunidade não apenas de avançar para objetivos que foram decididos pelas Nações Unidas, o que quer dizer objetivos na verdade, apoiados pela maioria de governos do mundo, né? Como também tem oportunidade de participar em redes de intercâmbio de conhecimentos, experiências que estão sendo promovidas pelas Nações Unidas e por diversas associações de municípios a nível mundial, como, por exemplo, essa questão de promover cidades mais sustentáveis através da descarbonização, de promover investimentos em energias limpas, né? De promover uma mobilidade muito mais também limpa e sustentável, fugindo do carro, fugindo do veículo poluente que está queimando combustíveis fósseis. Também promovendo melhorias na governança das cidades, através de mecanismos mais participativos e descentralizados de governança. Então, eu diria que esses tópicos que nós falamos hoje nesse bate-papo são tópicos que estão totalmente na direção colocada pela Agenda 2030 das Nações Unidas, e eu diria que para a governança municipal, para o município de Atenas, uma grande oportunidade se incorporar a essas redes municipais que estão sendo criadas no mundo inteiro para esse intercâmbio de experiências, intercâmbio de ideias, intercâmbio até de tecnologias, e que eu diria que até, por exemplo, nos Estados Unidos, são as cidades, na verdade, que estão fundamentalmente lutando por criar um país mais sustentável. Agora que nós temos um governo federal que é totalmente contrário a isso e que está, infelizmente, nos últimos 4 anos, tem causado muito estrago, né, com legislação e medidas que vão totalmente em contra da Agenda 2030. Também no Brasil, infelizmente, a situação é semelhante, né? Então, são as cidades, muitas vezes, que estão que decidiram, que os prefeitos, né, que decidiram que eles vão ser os que vão ser os líderes dessa transformação da sociedade do país. Então, acho que o papel das cidades na Agenda 2030 é um papel fundamental. Estamos morando num mundo onde a maioria da população humana agora mora em cidades, e, portanto, o futuro da humanidade são as cidades, e essa Agenda 2030 vai ser exitosa ou não, dependendo aí acho que uma grande parte dos governos das cidades do mundo e a sua capacidade para avançar nessa agenda de forma coordenada, atuando, colaborando através das redes com outros municípios das cidades do mundo para criar esse futuro mais sustentável. Perfeito. Professor, a conversa foi extremamente produtiva, muito prazer, muito obrigado por aceitar o convite para a gente estabelecer esse diálogo, né? Espero aí poder contribuir com todas essas pautas que nós debatemos e, mais uma vez, fico imensamente agradecido
pela sua colaboração. Eu agradeço também, professor Luciano, também essa oportunidade. Eu espero que essas ideias que nós falamos sejam valáveis, úteis para o futuro de Alfenas, quando essas questões são debatidas, né, no contexto das eleições e depois também no contexto do dia a dia da governança municipal da cidade. E eu espero também ter a oportunidade de continuar também esse diálogo, de avançarmos com essas questões que, na verdade, são de ordem planetária, não apenas, mas que, como se fala, né, muitas vezes, o pensamento tem que ser global e na abrangência, mas a atuação tem que ser local, e feita cidade a cidade, como a Fenas. Então, para mim, um grande prazer, na verdade, um grande honra participar nesse tipo de questões também com vocês e espero continuar também o diálogo. Com certeza. E eu e Fabrício, a gente sempre conversa também sobre Fama, que é um outro laboratório, uma cidade bem pequena, né, que também tem um potencial muito grande para desenvolver essas práticas. E nós aguardamos você aqui também, quando passar a pandemia, para uma visita. A gente costuma brincar que são os Alpes Famenses, né? Que é um lugar realmente muito bonito. Tenho certeza que você vai gostar muito. Muito obrigado, professor. Eu tenho muita vontade de ir para lá, enfim, através dessa amizade com o Fabrício. Na verdade, que tenho muita vontade de ir lá para conhecer essa parte de Minas. Eu viajei um pouco em Minas, eu adoro o estado, acho que é uma área muito bonita e muito legal do Brasil. Então, tenho muita vontade de ir para lá. Bem, então fica o convite aí, vai ser um prazer recebê-lo no Brasil. Você já conhece a calorosidade do povo brasileiro, né? Então você sabe que a hospitalidade aqui é uma regra. Mas enfim, é isso. Seja muito bem-vindo quando vier. Muito obrigado aí pela conversa, pela prosa. Foi um enorme prazer. E a gente continua essas prosas, né, futuramente. Pós-eleições, a gente acredita que vai dar certo aqui. Vou precisar muito aí da sua interlocução para a gente conseguir colocar os projetos em prática, né? E é isso. Perfeito, Luciano. Fico a dispor. Muito obrigado. Maravilha. Então é isso. Ótimo. Valeu, Ótimo, professor. Luciano. Grande Valeu. abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.